Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine, nós estamos com o Carlos. Nessa aula, nós vamos falar sobre a genética em doenças reemergentes. Então, qual é o objetivo da nossa aula? Reconhecer o conceito de doenças emergentes e a relação com a genética. Alguma vez você já se deparou com um comentário sobre doença que você nunca tinha ouvido falar? Um parente ou alguém pegou uma doença tal. Você nem sabe às vezes que tinha essa doença, já ouviu isso? Já se perguntou de onde que aquela doença surgiu? Como que a gente consegue estudar o surgimento e o curso de uma doença? É isso que nós vamos ver nessa aula hoje. Então, olha, doenças emergentes é aquela doença que surge na população, né? É o surgimento ou identificação de um novo problema de saúde. Então, ela surgiu, uma doença emergente, a gente nunca tinha ouvido falar e, de repente, ela é identificada, né, no meio da população. Impacta o ser humano devido à gravidade e potencial de deixar sequelas e óbito, né? Além de ter repercussões sociais, como é o caso do vírus Ebola, da AIDS, né? Nós temos uma doença emergente, que é o Covid-19, uma doença nova, né? Ela surgiu e virou a pandemia, então ela afeta o ser humano pela gravidade, potencial de mortalidade, né? E doença reemergente, é uma doença que reaparece, então já existia aquela doença, já tinha estudado a doença, e ela por algum motivo ela tinha diminuído a quantidade ou até sido erradicada naquele local. Mas ela volta a ter casos dela, então ela é reemergente, né? Ela reaparece depois do declínio. No Brasil, nós temos a dengue, cólera, leishmaniose, o sarampo, uma doença reemergente também. Por que ela ressurge? Por que ela volta? Mudança no comportamento epidemiológico das doenças, né? Elas haviam sido controladas, mas elas voltaram a ameaçar a humanidade. Quais fatores contribuíram para a emergência de doenças infecciosas, né? Quais os fatores que ajudam essas doenças a aparecerem, né? Então, mudanças climáticas. Então, as mudanças climáticas, elas alteram aquele ecossistema onde está sendo afetado. E isso faz com que possa surgir novas doenças, né? O desenvolvimento econômico, a demografia, comportamento humano. Então, por exemplo, cortam-se florestas, por exemplo, para fazer cidades, para virar local de habitação, para campos de agricultura. E aí, esses animais, né, esses seres que estavam nessa floresta, acabam tendo contato com as pessoas, então pode ocorrer, né, o contato com esses agentes infecciosos, né, as viagens internacionais, né, então hoje em dia, em 24 horas, nós estamos lá do outro lado do mundo, então temos contato com agentes que estavam naquele local e trazemos para o nosso país, né, então essa facilidade, né, pode contribuir para o surgimento dessas emergências. E também o estrangulamento, né, a diminuição com relação à saúde pública, né? Quando você tem um alto índice demográfico, as cidades crescem muito rápido, não há tempo muitas vezes das cidades se planejar com o saneamento básico adequado, né? Locais adequados de moradia, com higiene, né? Então, pode ocorrer contribuir, né, para o surgimento dessas doenças infecciosas. Então, vamos lá, olha. As doenças emergentes e reemergentes são um importante tema de saúde pública e merecem atenção para que grandes epidemias sejam evitadas. Quais ações podemos ter em nosso dia a dia para evitar que novas doenças surjam ou reapareçam? Vou dar um tempo para vocês pensarem e eu volto com a resposta.
E aí, pessoal, qual que é a ação que a gente pode ajudar para que evitem o surgimento dessas novas doenças? Então, olha, estudos apontam que destruição das florestas tropicais, comércio de animais selvagens são 2 fatores que mais contribuem para o surgimento de patógenos com potencial epidêmico. Nos últimos anos, eles favoreceram o aparecimento do HIV, do Ebola e agora veio a Covid. Então, em casos de destruição de floresta, né, comércio de animais selvagens, a gente sempre tem que denunciar as autoridades competentes. Mas no nosso dia a dia, nós devemos tomar esse cuidado, né, para não estar invadindo esses locais, né, não estar comercializando esses animais, porque esses animais selvagens, eles têm os seres que vivem nele, que está tudo bem. Mas se eles começam a ter o contato com o humano, há esse cruzamento de informações, e aí pode favorecer o surgimento de doenças, né, como o HIV, o Ebola e o Covid. É possível erradicar doenças transmitíveis? O que é erradicar? É não ter mais casos. É possível? Sim, é possível. Nós temos no Brasil doenças que foram erradicadas, né? Não existem mais casos dessa doença. Então, depois de um certo tempo, onde não há registro de casos da doença, considera-se erradicada naquele local. Existe lá o da varíola. Ela teve foi uma doença que afetou muito a população, matou muita gente, mas hoje ela está considerada como erradicada. Como que você pode fazer isso? Deve ser impossibilitada a reintrodução desse ser. Então, erradicou aquele país, aquele local, tomou todas as medidas possíveis para que não tenha mais casos daquela doença, né? Então, vacinação, o cuidado com higiene, se for transmitida por falta de higiene. Então, toda a população em si, ela faz um conjunto de ações para evitar que aquela doença surja. Então, impossibilita a reintrodução, né? Medidas de controle, avaliação constante, né? Do combate. Um exemplo de uma doença erradicada é a varíola. No Brasil, nós tínhamos o sarampo como uma doença erradicada, mas houve registro de casos, então ela é uma doença reemergente. Então, olha, Covid, SARS, MERS, síndromes respiratórias causadas por coronavírus. Então, o coronavírus, que é o vírus que deu o Covid, ele já causou outras síndromes respiratórias, como o SARS, o MERS, né? E agora o Covid-19. Então, diferentes tipos de vírus e bactérias podem infectar o trato respiratório e causar desde resfriados até doenças mais sérias como pneumonia. Uma das famílias virais responsável por ocasionar as principais síndromes respiratórias agudas é o coronavírus, que é o COVID, né? E o novo tipo agora que assusta o mundo, que é o SARS-CoV-2, que é responsável pela Covid-19. Mas, além dessa, há outras doenças respiratórias graves provocadas pela família do coronavírus. Então, como eu falei, o coronavírus, esse vírus ele vem de uma família viral, já existem outras doenças, né? Mas elas foram controladas, diferente da Covid-19 que se espalhou pelo mundo, né? Então, existem 7 categorias de coronavírus que causam enfermidades em seres humanos. Porém, os quadros clínicos mais sérios só são registrados em 3, que é o SARS, o MERS e a Covid-19. Será que a predisposição genética para casos graves de Covid? Então, algumas pesquisas foram sendo feitas pela ciência para ver se existe uma relação genética para ter caso grave de Covid. Então, eles pegaram os pacientes que tiveram casos graves de Covid, um grande número desses pacientes, e analisaram a genética deles para saber se o genoma favoreceu que ele tivesse esse caso grave da doença. Então, olha só, olha o que foi descoberto lá na Rússia. Eles viram que em casos graves da doença, houve predisposição genética associada ao baixo desempenho das moléculas que identificam o vírus. Então, nós temos no nosso corpo os agentes da imunidade. Eles vão olhar e eles vão reconhecer o agente estranho. Então, quando eles se reconhecem, eles vão fazer de tudo para combater. Em algumas pessoas, eles perceberam que existia uma predisposição genética
que diminuía essa identificação. Então, como eu não tenho uma identificação tão precisa, esse vírus acaba infectando muito mais células e dando os casos graves da doença. Então, lá na Rússia conseguiram ver que sim. Vamos ver se tem mais. Olha, outra pesquisa analisou pessoas sem quadro de risco, como obesidade e diabetes, mas que eles apresentaram quadros graves da doença. Então, o que eles fizeram? Analisaram pessoas que não tinham nem obesidade nem diabetes, mas eles tiveram o caso grave de Covid. E o que eles viram? Que eles identificaram genes associados ao cromossomo 3, e isso fez com que essas pessoas que não tinham as comorbidades pegassem e tivessem caso grave da doença, então também associado à genética. E também teve estudos feitos lá por alemães e suecos que identificaram genes lá no cromossomo número 12, que pode favorecer uma melhor resposta imunitária. Então, essas pessoas, elas têm lá no cromossomo número 12 genes que conseguem ter uma resposta imunológica bem maior, então diminuindo a gravidade, né, da doença. E eles descobriram que esse gene tem origem lá nos neandertais. Então, surgiram esses genes lá e foi se passando através das gerações. Será que há casos de predisposição genética? Universidades paranaenses, olha que notícia legal. Universidades paranaenses, eles fizeram estudos sobre a interação do genoma e de vírus. O que eles tiveram? Olha, o mapeamento das variações genéticas relacionadas à infecção pelo novo coronavírus evidencia, em parte, o fato de as pessoas reagirem de forma diferente à doença. Ou seja, a genética dos pacientes influencia significativamente na forma de como o corpo reage à Covid, pontua a pesquisadora em genética Ildemara de Silos Colos, lá da Universidade Estadual de Londrina. Então, sim, estudos apontam que há uma relação entre a genética e os casos de Covid. Vamos lá para uma atividade. Pensando em estudos na área da genética, qual a importância das pesquisas envolvendo esse tema para a produção de vacinas? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e volto com a resposta.
E aí, gente, qual que é a importância da genética para produzir vacinas? Então, conhecendo a genética da nova doença, podemos entender melhor como ela começou, qual a velocidade que o vírus muda o código genético, como que ele está se propagando mundialmente. É o caso que nós tivemos aqui do Covid. Logo que surgiu essa doença, eles já identificaram o genoma e você deve ter ouvido falar que agora nós estamos preocupados com a variante tal, né? Toda hora tinha uma variante diferente. Então, o que é essa variante? É uma mudança, uma mutação lá no código genético do vírus. Então, se muda o código genético, muda a característica do vírus. E o que foi visto? Qual que era a taxa dessas mutações? Com que velocidade que ele fazia isso? De onde ele surgiu? Então, através do estudo do genético, conseguiu descobrir de onde ele veio, como que ele se instalou, né? E como também controlar ele, né? Através de vacinas. Mas o que é vacina? Vocês sabem o que é vacina? Então, vacina é quando você leva lá a injeção, pode ser em gotinha, o que você pega? Você pega o agente causador da doença, ou morto, ou enfraquecido, né? Ou só um pedacinho dele, e é colocado dentro do teu corpo. O teu corpo, ele vai identificar aquele agente causador da doença e vai produzir os anticorpos para combater aquele novo agente que entrou no seu corpo. Então, ele produz os anticorpos e ele elimina aquele agente que causou a doença. E onde que fica guardado? Fica guardado nas células de memória. Toda vez que a gente tiver contato com aquele agente que causa a doença, o nosso corpo reconhece e rapidamente ele vai lá e elimina. Então, as vacinas funcionam dessa forma. E a Anvisa esclarece muitas informações sobre as vacinas. Nós vimos, acompanhamos em noticiários muitas fake news. O que são fake news? São notícias falsas, falando sobre as vacinas, falando que elas poderiam dar problemas, né? E a Anvisa, que é o nosso órgão regulador, ele veio esclarecer algumas informações sobre as fake news. Olha, as vacinas que empregam em sua tecnologia o código genético do vírus SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, não são produtos de terapia gênica, né? Porque não utilizam de cópias de genes humanos para tratamentos de doenças. O que é uma terapia gênica? Terapia gênica é quando eu pego um gene de um humano e transfiro esse gene numa pessoa que tem o gene defeituoso. Então, eu tenho um gene defeituoso, o gene humano defeituoso. E eu pego numa outra pessoa um gene saudável e transfiro. Isso é terapia gênica. Mas a da Covid não é terapia gênica. A gente pegou um gene do vírus, colocou no nosso corpo e o nosso corpo produziu uma resposta imunitária. Então, uma informação lá da Anvisa. O comunicado da Anvisa destaca que tanto no caso de terapias genéticas quanto de produtos para tratamento da Covid, são seguidos com critérios rígidos de segurança e eficácia. Não é de qualquer forma que isso vai acontecer, né? Existem protocolos específicos, controle rígido desse procedimento para que se faça tanto vacinas quanto uma terapia gênica. O que a gente viu nessa aula? Que são doenças emergentes e reemergentes. Doenças emergentes, então, são aquelas que surgem, um novo agente que causa a doença. Então, elas vieram. O que causa essas doenças emergentes? Desmatamento, a demografia do local. E doenças reemergentes são aquelas que elas existiam, mas elas foram controladas. Mas por um descuido da população, muitas vezes, elas ressurgem. Então, eu falei para vocês que o sarampo, no Brasil, ela foi uma doença que ela estava considerada erradicada. Não existia mais casos de sarampo. Porém, algumas notificações de casos de sarampo, de novo no Brasil. Por que isso pode ter acontecido? Falta de cobertura vacinal, né? Não tem mais sarampo, então não levavam, as pessoas não tomavam mais a vacina. Isso fez com que surgissem novos casos de sarampo, então é uma doença reemergente. Como também a dengue, né? Uma doença reemergente. Quais fatores que contribuíram para essas doenças e também sobre a erradicação de algumas doenças, além da disposição genética para determinada doença ou gravidade da doença.
Espero que vocês tenham gostado. Até breve!